Olá, preciosas, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim trazer algumas dicas rápidas a vocês. Gente, ontem eu fui convidada a dar uma palestra e nessa palestra eu falei sobre a educação financeira feminina e nesse espaço aqui eu falo sobre educação financeira, sobre finanças, fontes de renda, a importância de fazer investimentos. É um lugar em que você vai aprender muito e que nós vamos aqui compartilhar um pouco do que a gente sabe. Vou falar um pouquinho sobre a educação financeira feminina, mas essa educação financeira que eu falei aqui que é feminina, ela não só serve para mulher, serve para homens, só que eu fui convidada para um evento de mulheres, ainda em comemoração ao Dia da Mulher, só que foi um pouquinho, né, depois. E a gente fez o tema com relação à mulher, mas serve para homem também. Olha só. A educação financeira, ela é algo muito importante na vida de qualquer cidadão brasileiro ou qualquer pessoa do mundo, porque nós temos que ter educação financeira para a gente ter uma vida bem organizada, bem estruturada, assim como todos os departamentos da nossa vida tem que estar bem organizado, a educação financeira também tem que estar bem alinhada com toda a sua vida. E existe alguns pilares da educação financeira que vai nos ajudar a alavancar essa vida financeira nossa, que muitas vezes está estagnada, parada, por conta de uma organização. Como eu falei, tudo tem que ter uma ordem, uma organização. E a educação financeira também tem que estar organizada. E nós temos os pilares que eu vou falar aqui para vocês, que é ganhar, poupar, investir, gerir o dinheiro e também ter planejamento. Ou seja, você tem que parar e começar a organizar a sua vida financeira, né? Sabendo que você tem ganhos e esses ganhos eles têm que estar bem organizados. Poupando, né? Você tem que poupar, não gastar tudo que ganha, porque se você gastar tudo que você ganha, se você gastar a mais do que você ganha, você vai ter um problema financeiro mais na frente muito grande. Talvez a princípio você não tenha problema financeiro, mas a longo prazo você vai ver que você está tendo muitos problemas financeiros com dívidas e isso é algo que não é bom para seu crescimento aí como uma pessoa que quer ter um bom futuro, um futuro alinhado, né, com seus ganhos, um futuro em que você tenha aí uma situação financeira estruturada. Então, nós temos que ter ganhos, sim, mas saber também poupar, ou seja, saber administrar o nosso dinheiro, não estar comprando tudo que vê. Às vezes você tem muito sapato, muitas roupas e você continua comprando algo que você já tem muito. Às vezes você está com seu guarda-roupa cheio de roupas e você acaba comprando mais roupas e acumulando coisa que você não está precisando. Ou às vezes você tem um monte de bolsas ou sapatos e acaba comprando mais bolsas e sapatos, sendo que você já tem um monte que você nem usa. Então, tudo isso são reflexões que tem que ser feito para que você possa poupar dinheiro e não gastar dinheiro com coisas que não são necessárias nesse momento. Então, a importância de poupar o dinheiro é algo fundamental na educação financeira. Um outro pilar muito importante é investir. Você tem que aprender a fazer investimentos. E talvez você diga assim, não, mas é algo muito difícil, eu não consigo. Bom, eu tenho algo aqui para te dizer. Eu também achava muito difícil fazer investimentos. E eu comecei a estudar sobre investimentos. Eu comecei a buscar vídeos de pessoas que falavam sobre investimentos, de assistir pessoas que tinham uma vida pautada nessa temática da educação financeira, né? Pessoas que faziam investimentos, que na prática elas viviam aquilo que eu estava buscando. E eu falo para vocês que eu aprendi sobre a vida financeira através da dor. Sim, muita coisa a gente aprende através da dor, né? Eu já tive muitos processos na minha vida que eu aprendi muito. E a educação financeira foi um muito importante.
Eu tive uma filha que nasceu com muitos problemas de saúde. Na época eu tive que mudar de estado, ir para outro lugar, e eu não tinha uma organização financeira, eu não tinha uma reserva de emergência. Passei por um perrengue, mas eu aprendi muito com esse perrengue. Por quê? Porque aquilo me fortaleceu e me motivou a fazer fonte de renda e a também fazer uma reserva de emergência. A partir daí eu comecei a estudar sobre finanças, foi algo que me ajudou muito. E eu comecei a estudar e depois que eu estudei bastante, acredito que eu tenho estudado aí uns 2 anos sobre fontes de renda, sobre investimentos, né? Ou seja, sobre a vida financeira, né? A importância da educação financeira, e a partir daí eu comecei a fazer investimentos. A princípio foi difícil, mas depois a gente vai pegando o jeito e a gente começa a gostar de fazer investimentos, ou seja, ver o seu dinheiro crescendo e tendo ali uma rentabilidade muito boa. Investir é um passo muito importante. Então, a grande verdade é que você tem que estudar um pouco sobre finança para você começar a investir e a colocar seu dinheiro para gerar. Você sabia que a poupança, ela não é a melhor forma de investimento, porque ela não tem uma rentabilidade muito boa. Existe o CDB, existem os fundos imobiliários, e tudo isso são coisas que você precisa estudar e aprender para que você consiga começar a fazer investimento com conhecimento. E o último pilar que eu vou falar hoje é gerir o seu dinheiro com planejamento. Tudo que você vai fazer com seu dinheiro, você deve sim ter um planejamento. Não tratar o dinheiro de forma aleatória, pegar seu dinheiro e sair gastando e comprando tudo que você vê pela frente. Não, tem que ter um planejamento. E dentro desse planejamento você vai conseguir melhorar a sua vida financeira. E eu falo isso por experiência própria. E gostaria de compartilhar com vocês a importância de ter uma vida financeira estruturada. Então, siga esses pilares e eu tenho certeza que vocês seguindo esses pilares que eu falei aqui hoje, os seus resultados futuramente serão muito bons. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. A nossa vida financeira é semelhante a um pote furado. Sabe? Um pote que você enche, só que ele tá furado e tudo que enche nele sai porque ele está furado. Imagine esse pote com um monte de buraco. Vai sair tudo que tá dentro dele, né? Por quê? Porque o pote tá furado. A mesma coisa é a minha vida financeira. Se a gente ganha bastante dinheiro, ou se a gente ganha algum dinheiro que entra nesse pote e esse pote tá cheio de furo, gente, esse dinheiro ele vai sair como água. Mas se a gente começar a fechar as brechas, esse pote ele vai encher e não vai vazar, porque nós estamos fechando todas as brechas. Então, comece a fechar as brechas da sua vida financeira. Comece a organizar a sua vida financeira e você vai ver que em pouco tempo você vai ter uma vida financeira organizada, ou seja, você vai ter dinheiro para realizar os seus sonhos, você vai ter uma reserva de emergência para você resolver algo que aconteça na sua vida de emergente. E essa reserva de emergência ela é muito importante na vida de qualquer pessoa, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer na nossa vida. No meu caso, eu tive uma filha que tinha muitos problemas de saúde, eu tive que mudar de estado e eu não tinha reserva de emergência porque eu gastava tudo que eu ganhava. Só que eu aprendi muito com isso. Então, se você tem uma reserva de emergência, você não vai passar por dificuldades tão grande como quem não tem nem um centavo e está passando por um problema muito grande. Esse problema pode ser uma doença, esse problema pode ser uma catástrofe natural, enfim, pode ser muita coisa. Pode se tornar algo muito grave na nossa vida. E se a gente tiver uma vida organizada, a gente vai conseguir sair desse problema com melhores resultados. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Depois eu vou fazer outros vídeos falando ainda sobre essa temática da educação financeira. E se você tem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu estarei respondendo em um próximo vídeo. Beijo a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.